Fala pessoal, hoje eu vou trazer para vocês como eu faço o monitoramento energético aqui ó, da minha energia solar. Eu fiz a instalação agora no início do ano, né? Eu tive que fazer um pouco corrido, você pode ver que esse quarto aqui nem está rebocado ainda. Na verdade é o único cômodo da casa que não tem reboco. Inclusive já vai ter que ser feito, né? Porque vai começar a amassar as paredes aqui na obra. Mas aí é o seguinte, então eu vou mostrar como que eu faço o monitoramento das placas solares direto no Home Assistant, tá? Nesse caso aqui, eu vou mostrar diretamente nesse inversor, tá? Que é o da Sol Planet. Aqui no meu caso, eu optei por placas de 665 watts, que era assim a mais potente que tinha no mercado, né? Eu já quis pegar um modelo mais avançado aí, mais novo de placas solares, né? Inclusive elas são gigantescas. E no meu caso foram 12 placas, né, totalizando aí um sistema de 7,98 kW pico. Hoje eu ainda só estou com 10 placas instaladas, duas estão lá no meu telhado, porque faltou aí alguns parafusos, alguns encaixes para poder instalar ela lá em cima, mas essa semana eu acho que já chega, eu já adianto isso aí, tá? Mas de qualquer forma é o seguinte, eu fiz a escolha então pelo Sol Planet, da Sol Energy. Eu não vou comentar aqui sobre valores, porque como eu sou revenda da Sol Energy, então eu comprei diretamente com custo melhor, tá? Inclusive, se de repente vocês quiserem comprar alguma coisa, dá uma olhada, me manda mensagem lá no Instagram, tá? Inclusive, quem não me siga lá no Instagram. Também tem o Instagram da casa, dá uma olhada aqui, porque eu também tenho mostrado muitas coisas que têm acontecido aqui no dia a dia. Agora a gente vai começar a entrar mais na fase de acabamento, então vai ter muita coisa legal para mostrar, tá? Então, esse vídeo vai ser exclusivo para monitoramento aqui do Sol Planet, tá? Que é o mesmo também do AES-Way, né? Que é uma marca chinesa, na verdade. A Sol Planet basicamente só tá com a marca ali por cima, tá? Nesse caso, ele tem aqui, ó, um adaptador Wi-Fi, tá? Ela tá conectada na minha rede Wi-Fi, eu já tenho internet aqui na casa. E todo o monitoramento pelo Home Assist vai ser localmente, tá? Não tem necessidade nenhuma de internet, porque o Home Assist vai direto utilizar uma plataforma que se chama REST, direto tirando os dados dele, tá? No futuro eu vou trazer outro vídeo para quem não tem esse inversor, então aqui é um vídeo até um pouco mais específico, mas é interessante para que você aprenda às vezes a plataforma REST e de repente até o seu inversor dê para fazer isso. Também no futuro, mas aí já vai ficar bem mais lá para frente, aqui embaixo ele tem uma conexão RS485. E também vou utilizar depois essa conexão aí para mostrar esse monitoramento. Inicialmente, totalmente local via Wi-Fi. E depois, né, para quem não tem inversor solar, aí nesse meu caso igual o da Sol Planet, eu vou trazer também um dispositivo, né, em um outro vídeo, como você pode fazer independente da marca aí do seu inversor. E antes de mostrar como que é feita a integração lá, vou aqui para o inversor para mostrar para vocês o que eu fiz de preparativos, que eu acho que é interessante, principalmente se você está construindo, para às vezes pensar melhor se vai ter placa solar, mesmo se você não for colocar agora, colocar no futuro, já deixar tudo preparado, e que foi o que eu fiz aqui. O que eu fiz então de preparativo já para poder fazer a instalação? Eu fiz a compra um pouco antes, mas eu peguei o manual, já dei uma pesquisada, e aí eu sabia onde ficariam os cabos que vêm aí das placas solares, tá? Então, uma coisa que você tem que pensar na sua obra, deixe sempre a tubulação até o telhado para que você não tenha passando fios aí por fora para ligar as placas solares, tá? Uma mangueira de 1 polegada já é o suficiente aí. Outro detalhe é o seguinte, que aqui no caso eu esqueci, tá, gente? É ligar o aterramento, inclusive tá até com fio aqui provisório, vai ser trocado, porque eu tinha um prazo na ANEEL para fazer essa instalação, mas aqui vai ter uma tubulação para fazer o aterramento. Outra coisa que eu pensei, apesar dele ter Wi-Fi, eu já deixei aqui atrás uma caixinha para que vá direto no meu rack, né, de cabeamento estruturado para mim fazer a ligação dele via rede mesmo. Porque ele tem uma saída aqui atrás para um cabo de rede, então eu posso fazer a ligação e que vai direto lá no meu sistema de cabeamento estruturado, né, que eu vou ter um rack aqui nessa casa. Aqui é a energia do inversor, também já deixei aqui a preparação para que vá direto no meu quadro de energia, tá? Então, isso aqui foi a preparação básica que eu fiz para que eu tivesse, né,
uma estrutura bem feita, bem instalada aqui. Depois, quando esse quarto estiver pronto, vou fazer um acabamento melhor aqui, esses cabos vão mais para dentro, esse cabo aqui também vai um pouco mais para dentro, mas vai ficar uma estrutura bem aí instalada, tá? Então vamos lá para casa, que eu vou direto no computador acessar o Home Assistant aqui da obra para a gente fazer essa configuração. Então vamos lá! Então aqui é o seguinte, eu vou ensinar para vocês como a gente vai mostrar essas informações aqui, quanto que está gerando ali nas minhas placas, produção diária, produção total não faz diferença nesse caso, né? Porque isso aqui é desde que eu instalei lá o inversor, então para a gente não interessa muito. Temperatura também é algo que pode ser interessante para você utilizar. E o interessante é a gente também ter a previsão de energia solar baseado na localização lá de onde você tem as placas instaladas, né? Até em termos de comparativo. Por exemplo, a minha aqui agora está gerando 4.300 watts mais ou menos e a estimativa era 3.800, né? Então isso aí também é bom para sempre você ver como que está a sua geração. Se estiver caindo muito, às vezes as placas estão sujas, né? Inclusive eu fiz uma limpeza tem pouco tempo, então sempre dá para você ter essa noção. Por exemplo, também a produção diária aqui prevista para hoje está 28 kWh, né, lá na minha região. E aqui já gerou 11 até agora, tá certo? Então vamos lá que eu vou mostrar como que faz isso aqui, utilizando então a plataforma REST. Então aqui eu vou abrir o Studio Code Server, né, que é onde a gente vai fazer a edição do código. Primeiro, o que você precisa fazer? Você vai aqui no Configuration do seu Home Assistant, tem um Include de sensores, né? E também você precisa criar aqui o Include Template. Eu ensinei como que faz isso lá no meu vídeo, né, para iniciantes ali, quando eu estava começando com o meu Home Assistant da obra, dá uma olhada. E aqui no meu caso eu sempre utilizo, né, uma pasta para colocar os arquivos dentro. E também aqui o template, que é muito importante que você crie, também eu criei uma pasta template. Então aqui ó, tem a pasta include, e aí eu tenho a pasta sensor, e eu tenho a pasta template. Então primeiro a gente vai criar aqui dentro do sensor um arquivo, né, chamado solar.yml. Aqui dentro eu vou colocar as informações então aí para acessar os dados do meu inversor, né, lembrando que é SoulPlanet, mas que pode ser interessante para você dar uma olhada se o seu inversor também funciona dessa forma. Então primeiro eu vou utilizar aqui, ó, plataforma, chamada REST. E aí eu vou colar já essa informação que eu tenho, que é o seguinte, você vai colocar ali, ó, resource, o IP do seu inversor, tá? No meu caso aqui o IP é o 39, porta 8484, vai colocar aqui, ó, getDevData.cgi, né? Interrogação device igual 2 e serial, e aí você vai colocar o número de série do seu inversor, tá? Ele precisa ter o número de série para que ele mostre as informações. Lembrando que é SoulPlanet e o ISWay, tá? Para essas duas marcas funcionam idênticos, então você consegue. Então você precisa do número de série. Onde você vai conseguir o número de série? No seu aplicativo da SoulPlanet você tem lá o número de série, né? E aqui você vai colocar o tempo de escaneamento, né, que ele vai ficar checando, porque quando você acessa aquela URL, ele te dá informações ali do inversor. Só que você precisa ficar checando de tempos em tempos, né, para fazer a atualização desses dados. No meu caso, eu coloquei aqui, ó, a cada 10 segundos. Depois vai ser o nome, né, então eu vou colocar aqui, ó, SoulPlanet. Qual vai ser o valor desse sensor que a gente está criando? Então vou colocar aqui template, nesse caso só OK. Um detalhe é o seguinte, quando o inversor, né, ele não está gerando energia, vamos dizer, chegou à noite, o inversor, no meu caso, ele desliga sozinho. Então esse valor OK vai se tornar indisponível, tá? Então se você quiser, às vezes, utilizar para alguma automação, mostrando que está indisponível, OK. Tá? Porque não vai ter informação mesmo, não. Mas de manhã, assim que começa a bater o sol, ele já liga de novo e já volta a funcionar, tá certo? Aí agora você precisa colocar JSON atributos. Por quê? Ele vai pegar aquele informação em texto JSON que vem direto do seu inversor e aí a gente vai transformar em atributos desse sensor. Aqui, para facilitar, eu já vou colar diretamente todas as informações que eu tenho aqui do template, ó. Eu vou voltar aqui, pronto. Lembrando sempre do espaçamento ali, tá? Então aqui ele tem várias informações. Por exemplo, tem esse FLG, que eu não sei o que é, tá? Mas tem o TIM, que é Data
e hora, tem a temperatura do inversor, que é o TMP, o FA, que é a frequência dividida por 100, o PAC, o SAC, que é a energia que realmente sai ali do inversor, a corrente, a tensão, então tudo você pode utilizar. No meu caso, eu não vou usar todos esses atributos, tá? Mas se você quiser, você pode criar todos esses sensores aí depois para utilizar no dia a dia, tá? Então eu vou primeiramente salvar isso aqui e a gente vai mostrar só esse sensor funcionando. A gente vem em ferramentas, verificar configuração e aí eu vou só recarregar aqui mesmo, ó. Você pode reiniciar caso não apareça, tá? Recarreguei, então eu venho em configurações, dispositivos, entidades e vou procurar aqui, ó, Sol Planet. Tá aqui, ó, criou o sensor, podem ver que o valor tá aquele ok que eu coloquei, e em atributos tem todas as informações aí do meu inversor que está puxando aqui no dia a dia, né? Prontinho, essa parte está feita. Agora a gente vai fazer outros sensores para poder fazer com que o Home Assist reconheça aquilo ali como dados, né, para serem utilizados também lá no painel de energia do Home Assistant. Então, para isso, eu vou voltar aqui no Studio Code Server. Então, agora a gente vai criar aqui dentro da pasta template, tá? Lembrando, esse arquivo está dentro da pasta sensor. Agora, na pasta template, eu vou criar outro arquivo também. Eu vou colocar como solar.yml. Então, agora eu vou criar um template sensor, e vou dar Enter. Agora, a gente vai criar vários sensores baseados nas informações daquele outro lá. Para ficar mais fácil, eu só vou copiar e colar ele aqui para vocês entenderem. Então, vamos lá. Aqui, primeiro sensor. O nome vai ser Sol Planet Produção, isso aí fica a seu critério, tá? Eu coloquei o Unique ID aqui, ó, Sol Planet Produção Corrente, tá? Que vai ser ali qual é a energia que está gerando, o status do sensor. Aí aqui é algo que tem que ficar de olho. Então tá aqui, ó, o estado dele vai ser o atributo do sensor Sol Planet, que é o que a gente criou lá, né? E aí vai pegar a informação PAC lá do sensor. Vamos lá no sensor só para a gente ver qual que é essa informação. Aqui no sensor, então, ó, o PAC é que está gerando agora, né? 4.393 watts. Voltando aqui, então a gente vai colocar que a unidade de medidas é em watts, a classe é de energia, né? O estado de classe é de medição e o ícone aqui, a torre de transmissão, tá? Um detalhe, você precisa criar dentro do template, senão o painel de energia não reconhece esse sensor lá como um sensor próprio para você poder utilizar, tá certo? Então, tá criado aqui o primeiro sensor, aí agora a gente vai criar outro. Produção diária, né, que é quantos kWh está sendo gerado ali ao longo do dia. Esse aqui vai ser o sensor que a gente vai utilizar lá no painel de energia. Então, Sol Planet Produção Diária, o nome, o Unique ID tem que ter, tá? Isso aqui é muito importante. E o estado dele vai ser o atributo do sensor Sol Planet, os dados aqui é o ETD, tem que ser um float dividido por 10. Então se eu voltar aqui e pegar o atributo ETD, pode ver que está mostrando aqui, ó, 118. Por que é dividido por 10? Para mostrar que é 11,8 kWh gerados hoje. Unidade de medida, kWh, classe energia, e aí o class, que é total increase, né, que ele vai sempre aumentando aí diariamente. O próximo sensor que a gente vai criar é o produção total, que vai pegar os dados do ETO também dividido por 10. Então, voltando aqui, ó, o ETO 6.528 dividido por 10, 652 kWh. Sinceridade, para mim esse dado não importa muito, porque desde que eu instalei o inversor, está gerando isso aí, tá? Em termos de automação, em termos no dia a dia, eu não acho que é tão interessante assim, a não ser que você queira saber, né, desde que você instalou, sei lá, 5 anos depois, o quanto que gerou até hoje, mas não vejo necessidade não. E o último que eu vou utilizar é a temperatura, que vai pegar aqui, ó, o atributo TMP, que dividido também por 10. Se eu voltar lá, o TMP tá mostrando aqui, ó, 465, que é 46,5 graus Celsius. Isso é interessante para você monitorar aí, para ver como que tá no dia a dia, né? Então aqui eu só vou utilizar essas informações, né, do meu inversor. Claro, você poderia usar vários, você pode usar tensão, corrente, o que você quiser, mas no meu dia a dia, para mim, são mais importantes esses aqui. Com o tempo também, às vezes eu vou pegando outros, vendo como que está, mas eu só estou utilizando esses aqui. Então agora a gente salva,
venho aqui de novo, verificar a configuração e recarregar as configurações. Pronto, se eu voltar aqui na tela principal, então tá aqui, ó, o sensor de produção, aqui agora deu uma caída, ó, 2.389 watts, produção diária, né, 12,1 kWh, produção total 653 e temperatura lá do meu inversor, tá? E aquele ok. Ficou repetido porque eu já tinha, e aí como eu criei duas vezes, ele apareceu um outro sensor aqui, 2, tá vendo? Mas tá ok. E agora eu vou mostrar para vocês como você pode gerar essa previsão de energia solar. Isso aqui é interessante, tá? Então a gente vai em configurações, dashboard e aí energia. Aqui em painéis solares, a minha já está até adicionada, mas o que você vai fazer? Você vai adicionar produção solar, vai selecionar o Sol Planet, produção diária, tá? Importante, é sempre o diária, que é o que a gente acabou de criar, tá? Então você vai adicionar o produção diária e aqui embaixo tem a opção para você fazer a previsão de produção. No meu caso já está criado, mas você vai poder aqui adicionar uma previsão e aí o que ele te pede? O nome, né, da sua casa aí, de qualquer lugar, uma latitude e longitude, uma declinação que seria basicamente qual é a posição ali das suas placas. Se você não souber, você pode colocar um valor aproximado, tá? Mas se você souber, melhor ainda. O azimuth é a posição que a sua placa está em relação ao norte, tá? E potência máxima que você pode gerar. Aqui, por exemplo, no meu caso, está hoje 6.650 watts, mas depois que eu colocar as duas placas vai aumentar isso aqui, e assim que você salvar, ele cria então essa previsão aqui, ó, que seria Casa Monte Cristo, que eu coloquei, basta você selecionar e aí manda salvar. Vai ficar dessa forma. Quando você vem em configurações, dispositivos, ela está aqui, ó, um serviço, mas também você pode vir aqui e selecionar o Forecast Solar para adicionar outra, tá? Então você pode ter mais de uma, e aí nesse caso o serviço ele te dá várias entidades aqui de previsão, tá? Por exemplo, uma das que eu mais acho interessante seria a produção aqui, ó, agora qual que era a estimativa prevista, tá dando aqui, ó, 4.039, a previsão diária também é muito interessante, ó, a minha previsão hoje é 21,1 kWh, tá? Então isso também é super interessante para você monitorar. E aí você vai ter, então, isso aqui, ó, um comparativo que está gerando agora 4.700 e a previsão era 4.039. Até agora você gerou 12,3 e a previsão até hoje, no final do dia, é 28,1. Você também tem a previsão aqui na próxima hora do que você pode ter. E aí, o seu painel aqui de energia vai ficar dessa forma. Você tem aqui, ó, quanto que está gerando por hora, e essa linha tracejada é a previsão diária. Isso é muito bom para você saber, né, como que está a performance das suas placas solares. Claro, lá é uma previsão. Então é isso, pessoal. Isso aí, como eu faço o meu monitoramento através do Sol Planet, inclusive foi uma das escolhas, porque eu sabia que dava para fazer essa integração local no Home Assist, não precisa de mais nada, funciona perfeito. E depois eu vou trazer para vocês, né, um aparelho para fazer esse monitoramento energético para quem não tem esse inversor ou não tem como integrar o seu inversor aí direto no sistema, tá certo? Então é isso, se gostou não esquece, deixa o seu like, você me ajuda muito, e se é a primeira vez que está por aqui, já se inscreve no canal. Abraço galera, até mais e tchau!